Ecce victoria que vincit mundum, fides nostra. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar? Estamos então na primeira semana após a festa da Páscoa. E o grande tema da liturgia do domingo, que é a liturgia que perdura durante toda esta semana, é o tema da fé. Na leitura da epístola, São João faz esse grande elogio da fé como esse instrumento de vitória que é para nós causa de salvação. E o Evangelho comprova justamente essa importância da fé na nossa vida cristã, colocando para nós o modelo dos apóstolos. Modelo dos apóstolos que diante da presença de Jesus foram então fortificados, receberam então o aumento dessa graça, da virtude e da fé. Eles que no princípio estavam vacilantes, incrédulos, receberam então a graça da fé fortificada pela visão do Cristo ressuscitado. Contudo, o Evangelho da Santa Missa nos mostra também um exemplo de incredulidade. Nos mostra o exemplo de São Tomé. Os discípulos falaram a Tomé que Jesus havia ressuscitado. O testemunho de todos os discípulos atestava essa verdade. Mas Tomé então respondeu: se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, se eu não colocar o meu dedo no seu lado aberto, não acreditarei. Portanto, Tomé não estava simplesmente colocando em crédito as palavras de Jesus que disse que venceria a morte, que ressuscitaria, mas estava também desacreditado na palavra dos homens, no testemunho daqueles discípulos que eram conhecidos seus e seus amigos. Então, diante de Jesus, Nosso Senhor que aparece novamente aos discípulos reunidos no cenáculo, São Tomé vê então a Nosso Senhor e diante da visão do Cristo ressuscitado, ele faz então esse belo ato de fé, esse belo ato de retratação, onde ele assume, onde ele confessa a divindade de Nosso Senhor, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, no princípio a sua fé vacilava, mas diante da visão do ressuscitado, a sua fé foi confirmada num belíssimo ato de fé, assumindo, confessando a divindade de Jesus. Aprendamos então com São Tomé, se a nossa fé no princípio foi vacilante, busquemos então sempre retomá-la, sempre revivê-la no nosso coração, fazendo um ato de fé. Recordando que no dia do nosso batismo, recebemos um tesouro muito precioso. Um tesouro de valor imenso e incomparável. E esse tesouro é a nossa fé. E esse tesouro deve ser escrupulosamente guardado, de tal modo que possamos sempre recordar aquela ordem do apóstolo São Paulo para São Timóteo: depositum custode, guardai o depósito. Que depósito é esse? É o depósito da fé. Mas o fiel católico não deve se contentar em somente guardar esse depósito. Todos nós temos também a obrigação de transmitir esse depósito. E transmitimos o depósito da fé por meio do apostolado, por meio dos bons conselhos, por meio da instrução religiosa. Se vemos alguém que está vacilando na fé, que tem uma fé fraca, como católico, eu tenho a obrigação de ajudar essa pessoa.
Eu tenho obrigação de instruir essa pessoa no caminho do céu. E certamente nós transmitimos a fé por meio do apostolado, mas lembremos também que o principal meio de transmitirmos a fé é por meio de uma vida íntegra. Não basta ter fé. É necessário viver conforme a fé professada, conforme a fé recebida. Peçamos então no dia de hoje ao bom Jesus ressuscitado que aumente em nós a virtude da fé, que assim como a sua aparição aos apóstolos proporcionou esse fortalecimento na fé, que também a nossa fé seja fortalecida durante esse tempo da Páscoa. E imitemos também a São Tomé. Se a nossa fé está fraca, se temos dúvidas, se a nossa fé vacila, repitamos esse ato de fé feito por São Tomé e olhemos para o crucifixo ou para a Sagrada Eucaristia dizendo: meu Senhor e meu Deus. Não permitamos, portanto, que a dúvida ganhe espaço no nosso coração, mas que a ressurreição de Jesus possa ser então esse fortalecimento da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.